sob as correntes da escuridão. A jornada da escravidão no Brasil. O vento soprava quente pelas savanas africanas, trazendo o cheiro de terra úmida e de fogo, ao longe. As aldeias vibravam com vida, com o riso das crianças, o canto das mulheres, que trabalhavam juntas, o som grave dos tambores que guiavam rituais e celebrações. Era um cotidiano de raízes profundas, de tradições passadas de geração em geração, de histórias contadas à beira da fogueira, sob a luz das estrelas. Ali havia reis, sacerdotes, guerreiros, mães, avós e jovens que sonhavam com o futuro. Mas naquela noite, o céu parecia mais escuro do que de costume. De repente, gritos cortaram a tranquilidade. Estranhos armados invadiram o vilarejo, com tochas em mãos e correntes frias prontas para prender. A paz se transformou em caos. Crianças foram arrancadas dos braços de suas mães. Homens fortes foram imobilizados e espancados. Mulheres jovens tiveram seus gritos abafados pela violência. O que antes era lar, virou campo de caça. Em poucas horas, a aldeia que pulsava com vida estava em silêncio, exceto pelos gemidos de dor e pelo barulho das correntes que prendiam corpos antes livres. Forçados a caminhar quilômetros até a costa, muitos caíam pelo caminho, exaustos, famintos, desesperados. Quem não conseguia seguir era abandonado ou morto, sem hesitação. Ao chegar ao litoral, um novo horror aguardava. Os navios negreiros, imensos monstros de madeira, que balançavam sobre as ondas. Para os africanos capturados, aquilo parecia o fim do mundo. Nunca haviam visto embarcações daquele porte. Não compreendiam o destino, apenas sentiam o medo e o cheiro de morte que emanava daquelas cavernas flutuantes. Dentro do navio, os corpos eram amontoados, nos porões, lado a lado, deitados sobre tábuas úmidas e infestadas de ratos. Não havia espaço para se mover. O ar era pesado, a escuridão total. As correntes tilintavam sem cessar, e a cada movimento de desespero, o ferro mordia mais fundo a carne. O calor era sufocante, o cheiro insuportável. Suor, sangue, fezes e vômito se misturavam em uma atmosfera irrespirável. Os gritos ecoavam em dezenas de línguas diferentes, criando um lamento coletivo. Uns rezavam aos deuses, outros choravam pelos filhos, alguns apenas se calavam, entregando-se à morte como libertação. A travessia podia durar meses, e a fome corroía dia após dia. Os pedaços de comida lançados eram insuficientes. A água, escassa e suja, causava mais doença do que alívio. Muitos adoeciam, suas peles cobertas por feridas, seus olhos perdendo o brilho. A cada amanhecer, corpos sem vida eram arrastados e lançados ao mar. As ondas levavam os restos, enquanto tubarões seguiam os navios, já acostumados a se alimentar dos mortos daquela rota de dor. Havia também os que se jogavam vivos nas águas, preferindo o abraço do oceano à escravidão que os aguardava. Para eles, afundar era um ato de resistência, um último gesto de liberdade. Mas os que sobreviviam à travessia carregavam no corpo e na alma cicatrizes profundas, marcas que jamais seriam apagadas. Ao chegar ao Brasil, o pesadelo continuava. Em portos lotados, os escravizados eram lavados às pressas, untados com óleo para parecerem mais saudáveis, e levados aos mercados como mercadorias. Ali, sob o olhar frio dos compradores, eram examinados como animais. Dentes, músculos, pele, idade. Homens eram vendidos pela força, mulheres pela juventude e fertilidade, crianças pelo potencial de trabalho futuro. A cada batida do martelo, uma vida era separada de sua família. Mães arrancadas dos filhos, maridos separados das esposas, irmãos levados para destinos diferentes. O choro das despedidas ecoava como ferida aberta. Nas fazendas de açúcar, café e algodão, e nas minas de ouro, a rotina era desumana. O sol queimava a pele. O trabalho era incessante. Do nascer ao pôr do sol, braços e costas se curvavam, sob o peso de sacas, ferramentas e chicotes. O chicote não era apenas instrumento de punição, mas também de controle, lembrando a cada instante quem mandava e quem deveria obedecer. O som do couro cortando o ar e rasgando a carne era constante,
e o sangue escorria pelo corpo cansado. As senzalas, onde os escravizados passavam a noite, eram frias, úmidas e superlotadas. Ali, corpos exaustos se amontoavam, buscando algum descanso em meio ao calor sufocante ou ao frio cortante. Doenças se espalhavam facilmente, e a morte era uma presença constante. Crianças nasciam já escravizadas, sem direito ao próprio destino. Mulheres eram violentadas pelos senhores e feitores, transformadas em objetos de prazer. Filhos dessas violências cresciam como lembranças vivas do abuso, carregando o peso de uma história que não escolheram. Apesar de toda a dor, a chama da resistência não se apagava. Nos intervalos roubados, os escravizados cantavam, dançavam, batiam tambores improvisados. Eram canções de lamento, mas também de esperança. Eram orações disfarçadas, códigos secretos de resistência. A religiosidade se reinventava, misturando as tradições africanas ao catolicismo imposto, criando uma fé híbrida que fortalecia e dava sentido à luta pela sobrevivência. Quilombos surgiam como refúgios de liberdade. O Mazi famoso Palmares resistiu por quase um século, desafiando as forças coloniais. Ali, homens e mulheres que fugiam da escravidão reconstruíam suas vidas, cultivavam a terra, praticavam sua cultura e se organizavam para resistir. Zumbi, líder de Palmares, tornou-se símbolo de luta, coragem e dignidade. Cada fuga bem-sucedida, cada ato de resistência, cada recusa em abaixar a cabeça, era uma vitória contra o sistema. Com o passar dos séculos, a escravidão se tornou o alicerce econômico do Brasil. Engenhos, plantações e cidades inteiras foram erguidas com o suor e o sangue dos escravizados. Mas o preço era incalculável. Milhões de vidas destruídas, culturas despedaçadas, gerações marcadas pela dor. A luta contra a escravidão ganhou força no século XIX. O tráfico de africanos foi proibido em 1850, mas a prática continuou ilegalmente. A Lei do Ventre Livre, em 1871, declarava livres os filhos de mulheres escravizadas, mas na prática, os mantinha sob os senhores até a maioridade. A Lei dos Sexagenários, em 1885, libertava os escravizados com mais de 60 anos, idade que poucos alcançavam. Por fim, em 1888, a Lei Áurea foi assinada. O Brasil se tornou o último país das Américas a abolir a escravidão, mas a liberdade veio sem reparação. Os recém-libertos não receberam terras, apoio ou direitos. Foram lançados à marginalidade, condenados à pobreza, excluídos da sociedade que ajudaram a construir. A escravidão acabou no papel, mas suas correntes permaneceram invisíveis. O racismo, a desigualdade e a exclusão social atravessaram séculos. Até hoje, o eco da escravidão ressoa nas ruas, nas favelas, nas dificuldades enfrentadas pelos descendentes. Mas há também o eco da resistência, nas festas, nas religiões de matriz africana, nas músicas, nas danças, na força cultural que sobreviveu ao genocídio. Cada tambor que toca é um grito de liberdade que atravessa o tempo. Cada conquista, cada passo rumo à igualdade, é um triunfo sobre séculos de opressão. A história da escravidão no Brasil não é apenas um capítulo do passado, é uma memória viva, uma ferida que precisa ser lembrada para não ser repetida. É o testemunho da dor, mas também da força e da esperança de um povo que, mesmo acorrentado, nunca deixou de lutar. E ao recordar essa história, somos convocados a olhar para o presente e reconhecer que a liberdade verdadeira ainda está em construção. A luta continua, e cada geração tem o dever de carregar essa chama, para que nunca mais a escuridão das correntes volte a dominar o futuro. Ecos da Liberdade, o fardo da escravidão, após a abolição. O dia 13 de maio de 1888 amanheceu como qualquer outro para os escravizados. O sol nascia dourando os campos de café, o suor já escorria pelas testas antes mesmo do meio-dia, e os chicotes continuavam a estalar no ar. Mas em um salão do Rio de Janeiro, a princesa assinava uma lei curta, simples, feita de poucas linhas, mas carregada de séculos de luta. A Lei Áurea. A notícia correu
rápido. Para muitos, o coração disparou ao ouvir a palavra liberdade. Abraços foram trocados, lágrimas escorreram, canções nasceram de improviso, mas a alegria inicial logo se misturou ao silêncio amargo da incerteza, porque a lei, embora tivesse quebrado as correntes legais, não oferecia nada em troca. Não havia terra, não havia casa, não havia alimento. Apenas a palavra liberdade, solta ao vento. Milhões de pessoas que até o dia anterior eram chamadas de propriedade, foram lançadas de repente à própria sorte. Senhores de engenho, que enriqueceram com trabalho forçado, não foram punidos. O Estado, que sustentou a escravidão por séculos, não ofereceu reparação. E aqueles que mais sofreram ficaram com as mãos vazias, sem saber por onde recomeçar. Muitos libertos vagaram pelas estradas em busca de abrigo. Outros permaneceram nas mesmas fazendas, agora como trabalhadores assalariados, mas recebendo salários tão baixos que a escravidão parecia apenas ter mudado de nome. Alguns se reuniram em terras abandonadas, formando comunidades que mais tarde dariam origem às primeiras favelas. No Rio de Janeiro, por exemplo, antigos soldados da Guerra de Canudos e ex-escravizados ocuparam os morros, construindo barracos improvisados de madeira e barro. Nascia ali um espaço de sobrevivência, mas também de resistência. A exclusão, no entanto, era profunda. O Estado brasileiro abriu as portas para imigrantes europeus, oferecendo terras e apoio para que substituíssem a mão de obra escravizada nas lavouras. Enquanto isso, os negros libertos eram deixados de lado, sem espaço, sem direitos, sem futuro. A liberdade era uma promessa vazia, e a sociedade, construída sobre o racismo, mantinha-o sempre à margem. O preconceito se transformou em lei não escrita. Igrejas, escolas, empregos e espaços públicos eram negados aos negros. Muitos tinham que se contentar com os trabalhos mais pesados e mal pagos. O racismo não apenas se mantinha, mas se reinventava, vestindo-se de ciência, com teorias falsas que tentavam justificar a inferioridade da população negra. Essas mentiras se espalharam como veneno, marcando gerações. Ainda assim, o povo negro não desistiu. A cultura que os séculos de escravidão não conseguiram apagar floresceu ainda mais forte. A música ganhou novas formas. Do batuque nasceu o samba, que cresceu nos terreiros e cortiços até tomar as ruas, e, mais tarde, se tornar símbolo da identidade nacional. As religiões de matriz africana resistiram à perseguição, mantendo vivas as raízes espirituais. A capoeira, antes criminalizada, transformou-se em arte-luta, lembrando sempre da resistência dos corpos que não aceitaram se curvar. O século XX chegou, mas a herança da escravidão continuava. Nas cidades, a pobreza empurrava os descendentes dos escravizados para as periferias. Nas fazendas, muitos continuavam em trabalhos quase service. A violência policial, os estigmas, a falta de acesso à educação e saúde mostravam que a abolição havia sido apenas uma etapa, e não o fim da luta. No entanto, o espírito de resistência também cresceu. Intelectuais, músicos, escritores e líderes comunitários ergueram suas vozes. Movimentos negros começaram a se organizar, exigindo reconhecimento e igualdade. A história de Zumbi, antes silenciada, foi resgatada como símbolo da luta pela liberdade. A cada 20 de novembro, sua memória se tornava bandeira de resistência e orgulho. O Brasil moderno ergueu-se com a marca da escravidão, em cada tijolo, em cada estrada, em cada palácio, mas também com a força de um povo que nunca se rendeu. A arte, a culinária, a música, a dança, menos, tudo carregava o toque africano, que moldou a identidade brasileira. Mesmo diante do preconceito, os descendentes dos escravizados transformaram dor em criação, sofrimento em cultura, resistência em esperança. Hoje, o eco da escravidão ainda ressoa, está nas desigualdades sociais, no racismo velado e explícito, na exclusão que persiste, mas também está no orgulho de um povo que carrega no sangue a coragem dos que sobreviveram aos navios, aos chicotes, às senzalas. A história da escravidão não terminou em 1888. Ela se estende até o presente. Nas lutas diárias por respeito, por voz, por espaço, cada conquista da lei contra o racismo, das cotas nas universidades,
das vozes negras que se erguem na política, na música, na literatura, é uma vitória que ecoa séculos de resistência. E assim, a narrativa que começou nas aldeias africanas, que atravessou o oceano em navios de morte, que resistiu em quilombos e senzalas continua viva. É uma história de dor, mas também de força. Uma história que lembra ao Brasil, todos os dias, que a liberdade não foi dada, ela foi conquistada, e que essa conquista ainda está em construção, porque enquanto houver racismo, exclusão e desigualdade, a luta pela verdadeira liberdade continua, e continuará até que o som dos tambores não seja mais apenas memória, mas celebração plena da vida que um dia foi negada.